Momento do Discipulado. Do Discipulado. A atitude que devemos tomar, estou supondo, nós que queremos ser zelosos na obra de Deus, queremos praticar o discipulado e cuidar com muito amor e dedicação de cada pessoa que Deus nos entregou, e estamos envolvidos nisto, em contactar pessoas novas, em socorrer as que estão fracas, em dar alimento àquelas que estão crescendo espiritualmente, para que cresçam mais e possam ajudar também, e nisto nós nos envolvemos com a nossa atividade individual de busca do Senhor, oração, leitura da Bíblia, estudo da Bíblia, consagração pessoal, e nós ocupamos o nosso tempo com mais os cultos a Deus que precisamos tirar com prioridade. Por mais espiritual que alguém seja, não pode dispensar um culto. A pessoa pode dizer, não vou naquele culto não, porque é só gente nova na fé e eu não vou receber nada lá. Mas o culto não é para receber mesmo, o culto é para você dar. Então, por mais espiritual que alguém seja, por mais experiente que o líder seja, não pode deixar de dar culto a Deus. O culto é mandamento. Não, mas eu não fui convidado para dirigir, para pregar, não importa. O culto não é quando a gente prega, quando a gente dirige. O culto a gente dá para Deus de todo o coração. E até, às vezes, é melhor um líder não estar dirigindo, para ele poder, de todo o seu coração, dar a Deus um culto livremente, sinceramente. Nenhum líder é dispensado de dar culto a Deus. E eu até digo, olha, um líder que você conhece, que se tem como grande líder, que não tem compromisso de culto com Deus, não está bem. Fuja dele. Ele vai viver uma vida artificial, porque ele não tem um compromisso que o Senhor manda no segundo mandamento, que é dar culto a Deus. Ele tem que dar exemplo nisso também. E dessa maneira, então, com o discipulado, com as nossas práticas pessoais e busca do Senhor, com mais os cultos que a gente dá para Deus, a gente ocupa o nosso tempo. Bem, e aqueles outros irmãos que estão ao nosso redor e que não seguem na mesma direção, não trilham o mesmo caminho. A gente faz o que com eles? A orientação é essa, meu irmão, ame-os, mas não perca tempo com eles. Não se meta em rixas e discussões com eles. A discussão não nos leva a bom caminho. Não discuta, não queira ficar discutindo com irmãos, não queira mal a esses irmãos e procure amá-los, porém não perder tempo com eles. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós encontramos Deus estabelecendo um princípio muito importante. No início de Deuteronômio, que é uma espécie de recapitulação do que Deus já tinha falado durante todo o tempo do deserto, quando eles estavam nas campinas de Moabe, prestes a atravessar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida, Deus mandou Moisés reunir o povo ali, e Moisés falou a todo o povo. Sem microfone, sem alto-falante, não dava para ele falar a 3 milhões de pessoas. E quem estava ali eram os líderes de cada família, de cada tribo, os levitas e sacerdotes, aquela carral em hebraico, aquela congregação, era um resumo de todo o povo, era a elite, a liderança de todo o povo. Nós precisamos aprender a lidar com a liderança representando os outros e cobrar dos líderes que cuidem dos outros. Nunca, pessoalmente, nós vamos conseguir fazer muito para Deus. Nós temos que cuidar dos líderes que vão
cuidar dos outros. A representação do povo é muito importante e é uma responsabilidade diante de Deus. Então, aquela congregação, a Bíblia chama, na nossa tradução em português, de congregação, que no hebraico era o kahal, a assembleia, era um resumo, a elite, os líderes do povo de Deus. E Moisés, então, lembrou todo o livro de Deuteronômio na forma de discursos para esse povo, para eles registrarem e passarem para seus liderados, seus filhos também. A orientação era esta. O Senhor disse: nós chegamos até aqui. E o Senhor diz: não molestes a Moabe. Eles estavam na beirinha da terra de Moabe. Claro que os moabitas não gostaram. Nós temos na Bíblia o episódio do Balaão, aquele profeta que o rei Balaque de Moabe foi chamar para amaldiçoar Israel. Nenhum povo gosta que outro povo venha passar perto da sua casa, digamos assim. Há uma rixa em geral entre igrejas evangélicas que não deveria haver. Em geral, a maior parte dos líderes, dos pastores e até do próprio povo evangélico tem medo de que outras igrejas venham e roubem seus membros ali, pesquem no aquário. Isso é terrível. E o Moabe agiu dessa maneira. Essa não é a maneira melhor que Deus manda para nós agirmos. Mas Moabe ficou sem saber o que fazer. Eles não gostaram, odiaram Israel, queriam amaldiçoar Israel e, se tivessem força, iriam para a guerra contra Israel. Mas eles sentiam que Israel era muito forte, eles tinham ouvido de milagres que Deus tinha feito para Israel, então eles tinham medo de Israel. Não quiseram se entremeter com Israel. Israel, apesar de mais forte, o Senhor também disse: não te metas com eles. Por quê? Porque eles são descendência de Ló e de Abraão. Então, eu não dei herança para vocês, meu povo de Israel, no meio de Moabe. Deixem os moabitas quietos para lá. Eles são abençoados e continuaram por várias gerações a serem abençoados. Mais tarde a história mudou. Eles se afastaram por completo de Deus, não se lembraram mais de Ló, de Abraão, e partiram para guerras contra Israel. E aí, por fim, eles foram dizimados e extintos, os moabitas. Mas não eram só eles. O Senhor diz que os outros também, amonitas e os horeus, habitavam em Seir. Porém, os filhos de Esaú os desapossaram. Horeus era uma outra raça. Os edomitas, os filhos de Esaú, foram lá e, por alguma razão que não temos detalhes na Bíblia, eles conseguiram expulsar os horeus de lá e tomaram aquela região deles que inclui uma região pedregosa, onde eles tinham a capital lá no alto, cavada na rocha. Mas os edomitas destruíram os horeus, e o Senhor diz: agora eles habitam lá. Os edomitas são um povo irmão. Eles são descendentes de Esaú, filho de Isaque. E o Esaú era neto de Abraão. Ele tinha a bênção de Abraão. E não faça guerra contra Edom. Edom quis sair à guerra contra Israel. Mas o Senhor disse: não enfrentem. Quando um não quer, dois não brigam. Deus mandou Israel: recue, se afaste dos edomitas, deem a volta no extremo da terra deles pelo deserto, mas não passem dentro da terra deles. E foi o que Israel fez, deu uma volta grande, evitando passar por Edom e confrontar Edom. Orientação que Deus deu para cuidar de um povo que era hostil a Israel.
E assim o Senhor foi dizendo: povos estranhos vocês podem combater, mas os povos irmãos, vocês não se metam com eles. Isso é uma orientação de princípios para nós. Nós vamos pregar o evangelho para os outros que não conhecem. Isso é uma guerra espiritual. A evangelização é uma guerra espiritual. Ninguém pensa que é brincadeira evangelizar. Tem que ir em oração, amarrar os demônios, o valente, e conquistar cada casa, cada vida, cada família. A evangelização é uma guerra espiritual. Porém, e os que já são crentes em outras igrejas, digamos assim, não vamos nos meter com eles. Não vamos nem querer evangelizar crentes de outra igreja, pescar no aquário. Não. Se bem que eles precisem. Eles podem precisar, e no meu entender, eles precisam realmente. Mas não é para a gente fazer isto. Se Deus trouxer alguém de lá, mover o coração para estar conosco, a gente vai ter todo o cuidado, mas não é para a gente fazer uma campanha para ir lá pescar no aquário de outro. Nós temos que deixar, porque eles conhecem o evangelho. Quem não pratica é porque não quer. Eles conhecem o evangelho. Nós vamos evangelizar os que não são do Senhor. Bem, os que são do Senhor, mas não andam conosco, não praticam discipulado, não têm uma vida santa, não te entremetas com eles. O Senhor sabe cuidar deles. Nós vamos seguir o nosso caminho. Vamos estar atentos a isso. Nós zelamos por um padrão rigoroso. Nosso povo lê a Bíblia, nós buscamos a santificação, exortamos os irmãos a se santificarem, procuramos não tolerar pecado no nosso meio, tudo tem que ser confessado e consertado, não vamos acobertar pecado. Nós zelamos por um padrão rigoroso no nosso meio. Perto de nós tem uma igreja de portas largas que aceita tudo. O que a gente vai fazer? Meu irmão, não critique, não fale mal, não te entremetas com eles. São moabitas, são mamonitas, são edomitas. Deixe que Deus cuide deles. A Bíblia eles têm. Conhecer o evangelho eles conhecem. Se praticam ou não, vão dar contas a Deus. Nós vamos cuidar de quem quer ser cuidado. Nós vamos seguir o nosso caminho. Essa é a orientação de Deus. Mas e quando é, então, dentro de uma mesma igreja? Há irmãos que estão empenhados em orar, buscar o Senhor, consagrar a vida, fazer discípulos. Há outros que ficam só brincando na internet e assistem reunião e nada mais que isto. O que a gente vai fazer com eles? Mesma coisa. Meu irmão, não critique, não fale mal, não fique a discutir com eles, mas evite-os. Se afaste deles. Não dá para você santificar a vida junto com alguém que ama o mundo. Não dá para você santificar a sua vida andando junto com alguém que ama o mundo. Então, ame aquelas pessoas, mas evite-as, se afaste delas para você continuar seu caminho de obediência a Deus. Foi para isso que o Senhor nos chamou. A fé nos foi dada para a gente obedecer, não foi para ficar recebendo bênçãos e parados e acomodados assistindo reunião. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele chamou para fazer a obra dele. Então, faça, porque Deus vai cobrar de você isto, fazer a obra dele. Faça discípulos. Dedique o seu tempo, o seu amor, o seu coração a quem quer, a quem ouve a sua palavra. Vá cuidar dessas pessoas com muito carinho e amor. Busque o Senhor com profundidade e intensidade junto com essas pessoas. Quanto aos outros irmãos acomodados, crentes chuchu, irmãos mornos espiritualmente, deixe esses de lado. Não te metas com eles, mesmo porque não adianta. Qualquer pessoa que tentar exortar esse tipo de gente vai ver a conversa cair numa discussão e não vai ter resultados. Então, deixe que Deus cuide deles, apenas se afaste
deles. Entenda isso. Siga o seu caminho, cuidando de vidas, fazendo guerra espiritual para evangelizar pessoas. Siga o seu caminho. E evite os irmãos acomodados, carnais, que não querem consagrar a Deus a sua vida. Evite esses irmãos e deixe que Deus cuide deles. Jesus assinou isso de uma maneira diferente. Ele disse, olha, numa igreja vai haver trigo e joio. O inimigo semeia joio no meio do povo de Deus. O trabalho de Satanás é esse. Deus traz algumas pessoas e o inimigo traz outras para diluir, para desanimar os irmãos. E são joio no meio do trigo. O que a gente faz com joio? Eu já tentei arrancar o joio. Foi um estrago que eu fiz na igreja no início da minha vida ministerial, há 50 anos atrás. Eu fiz um estrago. Aprendi que o joio tem que ser tolerado. Não somos nós que vamos arrancar o joio. Se Deus arrancar, muito bem. Mas nós não vamos tentar arrancar o joio. Um irmão carnal, um irmão acomodado, um irmão que não tem zelo pela obra de Deus, que não quer fazer discípulos, nem quer ser discípulo. Então façamos o que com esse irmão? Evite, deixe de lado, não te entremetas com eles, é o que o Senhor manda, e siga o seu caminho. Ocupe-se com quem quer dar fruto, ouvir, obedecer. Isso é o que devemos fazer. Não tente tirar o joio da igreja.